Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sentando, rezando Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora da Alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Alegria. Boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou Antonieta, missionária da comunidade Canção Nova, e é com muita alegria que estamos aqui nesta tarde para partilharmos da palavra do Senhor. A sua providência que cuidou de estarmos juntos nesta tarde, neste retiro de final de semana, onde nós estamos mergulhando no louvor a Deus. O nosso retiro chama Vem Louvar. Como é o nome do nosso retiro? Vem Louvar. E nós temos como tema central, vamos repetir junto, cantai a Deus com alegria. E nessa tarde nós trazemos aqui uma frase de São Felipe Neri, um santo italiano da Igreja Católica, o santo da alegria. Recebia esse título, Santo da Alegria. E São Felipe Neri dizia assim: longe de mim o pecado e a tristeza. Longe de mim o pecado e a tristeza. Vamos repetir juntos? Longe de mim o pecado e a tristeza. Fala para seu irmão aí do lado direito, do lado esquerdo. Olha, longe de mim o pecado e a tristeza. Tomando posse dessa verdade, rezando com esta frase de São Filipe, não simplesmente uma frase, mas algo que ele experimentava e vivia. Tanto que perpetua até nos nossos dias essa experiência de São Felipe Neri, o santo da alegria. Nós vamos começar com a primeira parte da frase, longe de mim o pecado. E o que é o pecado? Pecado significa errar. Quantas vezes nós já ouvimos esse conceito, né? O pecado é errar, no sentido de errar ou não atingir um alvo ideal ou padrão. Isso é o pecado, quando nós erramos, quando nós não acertamos o alvo que nós gostaríamos de atingir, erramos e erramos feio. Quando nós erramos o padrão, não o do mundo, mas o padrão de Deus. O padrão de Deus. Por isso que na carta de São João, no capítulo 3, versículo 4, ele diz: todo aquele que peca, transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. É infligir essa lei. Que lei é essa? A lei de Deus. Esse código de santidade que o Senhor imprimiu para que nós, obedecendo, certamente chegaríamos ao grau da santidade. E isso vale para todos nós. A santidade é a vocação primeira de todo batizado. Está valendo para todos nós. Não tem idade, não tem contraindicação.
vale para todos nós, para o pai, para a mãe, para os filhos, o vovô, a vovó, a titia. Todos nós recebemos esta vocação à santidade. Por isso nós precisamos lutar contra o pecado na nossa vida. Nós precisamos ser exigente conosco na nossa caminhada, no sentido de vigiarmos para não infligirmos essa lei de Deus, esse código de santidade. E o Catecismo da Igreja Católica também traz um conceito para nós a respeito do que é o pecado, que é a falta contra a razão, contra a verdade, contra a consciência reta. Olha que conceito maravilhoso, é a falta contra a razão, contra a verdade, contra a consciência reta. Digamos nós que tudo aquilo que muitas vezes perturba a nossa consciência, tira o nosso sossego, quando nós vamos examinar de imediato, percebemos uma situação de pecado. Pecado grave, pecado leve, pecado moderado, mais pecado. E que para nós da Igreja Católica, nós mergulhamos no sacramento da confissão, no arrependimento, recebendo de Deus essa graça da absolvição. Claro, quando existe o sincero arrependimento dessa transgressão. E também o pecado é uma falta ao amor verdadeiro de Deus. Quando eu renego este amor, quando eu não acredito nesse amor, quando eu acho até que é impossível Deus me amar. Quantas almas sofrem porque acha que Deus não a ama? Ou imagina que Deus sendo Deus não poderia me amar. E aqui, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que Deus é Deus. Ele cria do nada. Ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. E a única coisa que Deus não pode fazer é deixar de nos amar. Então é impossível para Deus deixar de nos amar. Agora, eu é que preciso trilhar um caminho para não faltar com o amor verdadeiro de Deus. Porque faltando com o amor verdadeiro de Deus, eu estou num caminho, numa vida de pecado. É por isso que o salmista, ele sempre reza no Salmo 51, pequei contra ti, pratiquei o que é mal aos teus olhos. É preciso pedir essa graça a Deus, de que o Espírito haja na nossa consciência, no nosso arrependimento, no nosso reconhecimento das nossas falhas. Esse caminho de santidade que nós precisamos trilhar, a ponto de dizer como São Filipe Neri, longe de mim o pecado, é um caminho de reconhecimento de que sou limitada, de que sou pecadora e que preciso da graça de Deus para me emendar. Eu preciso trilhar esse caminho para chegar à santidade que é a minha vocação e que eu não posso deixar desperdiçar. Porque, meu querido, o pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós. E essa situação de pecado desvia o nosso coração. Desvia o nosso coração da atenção de Deus. O amor de Deus, ele é estável, ele não muda como o nosso. O nosso muda conforme a temperatura, não é? O amor de Deus, ele é estável. O amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus não impõe uma condição a nós. Já pensou se Deus falasse, olha, eu só vou te amar se você parar de pecar? Nós impomos condição, não é verdade?
pedimos até prova de amor. Quantas pessoas vão caindo no vazio de si mesma, nos relacionamentos por causa dessa tal prova de amor? O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é eterno e misericordioso. Não nos trata segundo a nossa falta. Nós até merecíamos, mas Ele não nos trata segundo as nossas faltas. Mas, diante de toda situação de pecado, o nosso pecado, a nossa transgressão, muitas vezes a gente questiona a Deus, porque a mazela do pecado está em nós. Nós é que questionamos a Deus. Ué, se Deus me ama, por que eu não consigo sentir o amor de Deus? Se Deus me ama, por que existe o mal? Se Deus me ama, por que a corrupção? Se Deus me ama, por que a mentira? Se Deus me ama, por que o ódio? Por que a guerra? Se Deus me ama, por que a solidão? Por que a tristeza? Por que a falta de alegria? Por que a morte e a falta de sentido da vida? E aqui, meu querido, minha querida, nós temos um problema que precisa ser detectado. Todas as vezes que nós levantamos esses questionamentos, nós precisamos lembrar que existe um problema. E esse problema, ele foi detectado quando o plano original de Deus para nós, que era o paraíso, foi frustrado por causa da transgressão, por causa da desobediência, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O plano original de Deus, que era o paraíso para mim e para você, foi frustrado, porque os nossos primeiros pais rebelaram-se contra Deus e perderam o presente, que era o paraíso. E por causa disso, eu e você, nós fomos infectados com o vírus do pecado. O vírus do pecado nos infectou. E São Paulo vem confirmando isso no capítulo 3, versículo 23. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. O vírus do pecado que me infectou, que infectou você, nos priva da glória de Deus. E isso nos traz consequências. Consequências desastrosas, consequências graves. Nos fez perder a identidade de filhos de Deus. Manchou a nossa autenticidade, a nossa identidade. Aquilo que nós somos de verdade é manchado, é desconfigurado por causa do pecado. É uma consequência. E aí vem a luta, de reconfigurar a nossa vida na originalidade para a qual Deus nos criou, que é a santidade. Longe do pecado e lutando contra o pecado. A consequência também de colocarmos máscara contra a nudez. Olha o que aconteceu no paraíso. Nós podemos confirmar no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando Adão e Eva desobedeceu e pecou, desobedecendo a ordem do Senhor, desobedecendo o conselho de Deus, se esconderam do Senhor. E quantas vezes nós também, por causa do pecado, a gente se esconde de Deus. Mas Deus, Ele toma primeiro sempre a iniciativa de vir ao encontro da humanidade, de vir ao seu encontro, de vir ao meu encontro. Adão e Eva no paraíso se esconderam de Deus. Ao cair da tarde, diz a palavra que Deus vai ao jardim e chama Adão pelo nome, porque Ele nos conhece. Mesmo quando nós estamos longe dEle por causa do pecado, Ele nos chama pelo nome, Ele nos conhece, Ele toma a iniciativa. Talvez a iniciativa de Deus foi você estar aqui nesse retiro.
Talvez a iniciativa de Deus para você foi o convite daquela pessoa que te trouxe até aqui para fazer essa experiência com o Senhor. E de repente até você relutou, mas foi uma iniciativa de Deus, uma iniciativa amorosa de Deus para você estar aqui experimentando a graça da verdadeira alegria. Essa alegria que não passa, essa alegria que é estar junto com o Senhor. Então, meu querido, Deus te chama pelo nome como Ele chamou Adão. Mas Adão escondeu-se do Senhor. E quando o Senhor pergunta por que ele está escondido, ele diz: porque estou nu. E o Senhor pergunta: quem foi que falou que você está nu? Quando nós colocamos as nossas máscaras, quando nós tentamos nos esconder de nós mesmos, Deus está perguntando: por que te escondes? Por que estás escondendo de mim? Como Deus fez com Adão. E aí ele não assume: pequei contra ti, fiz o mal diante dos teus olhos. Ele não assume. Ele culpa a mulher que me colocou como companheira, enganou-me e eu comi o fruto proibido. A mulher, por ora, também não assume o seu erro, diz para o Senhor que a serpente a enganou e ela comeu o fruto proibido. Nós fazemos as mesmas coisas. E nós precisamos aqui, meu irmão, minha irmã, dar um passo maduro, dar um passo crescente, humano até, de reconhecimento das nossas faltas. Até quando nós vamos até o confessionário, nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo de não tentar maquiar, colocar uma máscara ou tapear nós mesmos, não relatando os pecados dos outros ou querendo culpar os outros por causa do nosso pecado. É preciso ter uma decisão madura, assumir: eu fiz isso, mesmo que alguém te leve, mas assuma. Eu, ao longo da minha vida, fui aprendendo a confessar, porque eu também já fiz isso. Eu cometi essa situação porque aquela pessoa me fez ter essa reação. Não, eu que cometi aquela reação. Foi eu que transgredi a lei. Então nós precisamos trilhar um caminho de humildade, de obediência diante de Deus, para assumir os nossos próprios erros, porque quando nós assumimos os nossos erros e o nosso pecado, nós desmascaramos a ação de Satanás na nossa vida. E é por isso que nós não podemos cair, nem se deixar cair no engano de Satanás, que quer colocar máscara em nós. Chega de máscaras, porque católico não pode sair desfilando por aí de máscara. Não pode, não nos cabe mais. Então é preciso deixar que a graça de Deus seja o antídoto desse vírus, contra esse vírus do pecado que nos infectou. O pecado também, ele nos escraviza. O pecado coloca algemas nos nossos tornozelos e nos nossos pulsos. Nos escraviza. O Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 34, Jesus é claro quando diz: em verdade te digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Simplesmente porque um pecado leva a outro pecado, levando a pessoa a cair num precipício sem volta. Um pecado sempre puxa outros pecados. Não é assim? E assim, o pecado, ele é bom, ele é apetitoso, ele é cheiroso. Se pecado fosse ruim, era muito mais fácil a gente, fugir dele. Mas o pecado é bom. E é por isso que nós precisamos
tomar uma reta decisão de abandonar as situações de pecado que têm nos aprisionado. Porque Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Repete comigo, o salário do pecado é a morte. Olha, a curto, a médio e a longo prazo, o pecado ele produz a morte. E nós não podemos nos enganar. Às vezes a gente tem confundido, meu irmão, minha irmã. Às vezes a gente quer se esconder, ou a gente quer maquiar a misericórdia de Deus na nossa vida. Nós não podemos burlar a misericórdia de Deus na nossa vida. Nós estamos vivendo no tempo da misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela está agindo na nossa vida à medida em que eu reconheço que eu sou limitada, pecadora, e que eu necessito de Deus, com um sincero arrependimento do meu coração, para trilhar a graça dele e viver um caminho de misericórdia. Porque a justiça de Deus, ela é plena e ela virá na minha vida, assim como a misericórdia. É sinônimo. É sinônimo. Então nós não podemos brincar de conversão. Nós não podemos brincar de jeito nenhum. É preciso assumir uma vida reta e radical por Jesus e por seu evangelho. Porque esse tempo, meu querido, está se apertando. Esse tempo, minha querida, está se aproximando. Se aproximando. E um coração cheio de pecado, um coração que não busca retamente a Deus, não consegue cantar com alegria ao Senhor. Não consegue. É preciso fugir, porque nem eu nem você quer receber esse salário de morte, não é verdade? E essa morte aqui é a morte eterna, porque a morte física todos nós passaremos. Você vai morrer um dia, meu irmão, minha irmã. Eu vou morrer um dia. Graças a Deus nós não sabemos a hora que nós iremos partir desse mundo. Somente que nós precisamos andar e viver como se hoje fosse o último dia. Porque já pensou se o Senhor passa para nos visitar nesta noite e nos pega desprevenido? Não tem como. É preciso andar, viver, e mais do que nunca, porque o tempo urge. Nós estamos na eminência da volta de Jesus. E mesmo que os nossos olhos não vejam o Senhor vindo sobre as nuvens como Ele prometeu, Ele pode vir pessoalmente para mim ou para você a qualquer hora. E nós precisamos estar preparados para subir com Ele, para ir com Ele. O Senhor batendo na minha porta, meu irmão, minha irmã batendo na tua porta, você não pode dizer: Senhor, deixa para vir amanhã, porque eu vou ali me confessar. Senhor, deixa para vir depois de amanhã, porque eu vou ali me converter e depois o Senhor volta para me buscar. Não vai haver tempo, porque conversão não se improvisa. Não tem como improvisar. Ou a gente trilha um caminho, ou a gente busca o Senhor, ou nós ficaremos, ou nós receberemos esse salário doloroso chamado a morte, por causa da vida de pecado. Isso é tão sério que no capítulo 5 do Evangelho de São João, quando Jesus cura aquele homem escravizado pela paralisia, Jesus fala para ele: não pequeis mais, para que não te suceda algo ainda pior. Ou seja, a paralisia daquele homem, a causa foi uma vida de pecado. E Jesus, ao libertá-lo, diz para ele: não pequeis, não volte a pecar, para que não te suceda algo ainda pior. O que pode ser pior? A morte eterna. O que pode ser pior? A morte eterna. O que pode ser pior? O inferno, longe do céu.
E aí, na frase de São Felipe Neri, longe de mim o pecado, ele disse, o pecado e a tristeza. E o que é a tristeza? A tristeza é uma emoção, é um sentimento típico de nós, seres humanos, caracterizado pela falta de ânimo, pela falta de alegria. E o livro do Eclesiástico traz uma passagem linda para nós, para cultivar a alegria. Eclesiástico capítulo 30, versículos 22 e 25. Olha que conselho mais lindo, mais maravilhoso. Não entregues tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. Veja, a alegria no coração humano é um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Viu aí, gente? Quem quer ter vida longa, seja alegre. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma. Torna-te agradável a Deus e ser firme. Concentra teu coração na santidade. Olha o conselho. Concentra teu coração na santidade. Ou seja, fica longe do pecado. Vou perguntar e você vai repetir. Fica longe do pecado. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Por que isso, meu querido? Porque a alegria é a saúde interior. Essa saúde interior, ela é ameaçada pela doença da tristeza. Meu querido, a alegria é uma virtude linda e necessária para todo cristão, pois é a alegria que é capaz de exprimir o real propósito da fé, porque essa alegria, ela é fruto do Espírito Santo de Deus. Essa alegria que eu estou falando para você é a alegria que é um estado de vida, que nós precisamos alcançar passo a passo na nossa vida. Essa alegria, meu irmão, que é fruto do Espírito, ela vai se deslumbrar na nossa vida, porque não depende da situação, nem das circunstâncias que nos motiva a ter ou ser uma pessoa alegre. Porque, meu querido, o que nos motiva, o motivo da nossa alegria é Cristo. O motivo da nossa alegria é Jesus Cristo. É por isso que São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, precisamente, vai dizer para nós: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Na Canção Nova, nós temos como patrono Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora. E Dom Bosco, com Domingos Sávio, São Domingos Sávio, o primeiro santo salesiano, uma criança. São Domingos Sávio chegou para Dom Bosco e disse: eu quero ser santo, o que é que eu preciso fazer para ser santo? Dom Bosco disse para ele: fugir do pecado e estais sempre alegres. Simples assim. Fugir do pecado e estais sempre alegres. E São Francisco de Sales, que Dom Bosco se inspirou na espiritualidade de São Francisco de Sales, que era um homem colérico, mas que treinou a vida toda ter essa vida alegre no espírito. Ele dizia assim, e olha que São Francisco de Sales
era considerado o arauto da alegria. São Francisco de Sales dizia assim: o Deus que eu conheço é o Deus da alegria. O Deus que eu conheço é o Deus da alegria. O nosso pai fundador, o Padre Jonas Habib, ele nos ensinou que o nosso hábito, veja que aqui na Canção Nova nós não usamos um sinal visível, nem de hábito, nem de sinal no pescoço. Eu uso o tal, que é o tal dos jovens sarados. O tal que os jovens sarados usa é em homenagem ao Padre Jonas, que sempre usou o tal, mas nós não temos um hábito. O Padre sempre nos ensinou que o nosso hábito é o sorriso. Está aí o hábito mais difícil de viver e de vestir na vida. Porque nem todas as vezes, nem todas as ocasiões você quer sorrir, não é verdade? Nem todas as vezes. Mas para quem faz parte da comunidade Canção Nova, gostando ou não, tem que vestir o hábito do sorriso. Tem que olhar para o espelho e falar: o problema é meu, mas a minha cara é dos outros. Quando nós olhamos para o Padre Jonas, ele está sempre com aquele sorriso largo, aberto, lindo que ele tem. E é falta de problema? Não. É falta de sofrimento? Não. Mas a alegria que Deus quer levar você a experimentar e sentir é uma primícia daquilo que nós viveremos no céu. É por isso que nós precisamos cultivar e pedir a Deus a graça do batismo no Espírito, frutificar em nós o dom da alegria. Porque, meu querido, a vida com sofrimentos faz parte da natureza humana. Você crendo em Deus ou não, o sofrimento, as tribulações, as agonias, faz parte da natureza humana. Só que isso não pode te privar de ser uma pessoa alegre. Só que essas situações não podem te privar de ter essa alegria que é fruto do Espírito na tua vida. É por isso que nós vemos numa época como essa, as pessoas caindo no vazio de si mesmas, buscando uma alegria que é passageira, que é perene nessa terra. Todo mundo que passou no centro de evangelização, nos palcos da Canção Nova, esse final de semana, falou e repetiu a mesma coisa, não foi verdade? Mas nós precisamos buscar no Espírito essa alegria que não passa. Um dia também comigo foi assim. Eu achei que a alegria estava em ser do mundo, conquistando as coisas do mundo, vivendo as coisas no mundo. E numa época dessa como o carnaval, eu estava lá em cima do trio elétrico, arrastando uma multidão de pessoas. E enquanto vivia nesta vida, o meu marido estava no adultério com umas 300 amantes na rua. Teve uma época que eu estava em cima do trio e ele com as amantes embaixo. E cá eu pensava que estava vivendo uma alegria maravilhosa. Quando eu descia dali, era uma agonia, era uma solidão, era um terror, era uma tristeza imensa que eu não sabia de onde ela vinha. Até que descobri que eu estava caindo no vazio de mim mesma. Até que descobri, através do batismo no Espírito, no encontro pessoal com o Senhor, que a alegria em que eu buscava tinha um nome. Que era Jesus, que a alegria que eu buscava se chamava Jesus. E quando eu busquei esta alegria, de fato eu pude mergulhar na graça de Deus. E eu posso dizer, com todo o sofrimento, com toda a situação, que esta alegria o diabo não vai roubar do meu coração nem da minha vida, porque eu encontrei Jesus e o aceitei como Senhor da minha vida. Por isso, a alegria nunca vai faltar na minha vida.
nunca vai faltar na minha vida. A única coisa que você precisa, meu irmão, minha irmã, é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que quer nos batizar. É o Espírito Santo que quer nos santificar, para que experimentemos já aqui na terra aquilo que vai ser eternizado no céu, a verdadeira alegria. É por isso que o livro do Eclesiástico diz: concentra teu coração na santidade, não entrega a tua alma à tristeza. Afasta a tristeza de ti, porque a tristeza matou a muitos. A alegria no coração é a vida do homem, é um inesgotável tesouro de santidade. Você quer ser santo? Então seja alegre. Para você ser alegre, você precisa de quê? Do Espírito Santo de Deus, o santificador, aquele que vem e faz brotar em nós o fruto da alegria. Fica de pé, vamos rezar, vamos pedir o Espírito Santo. Levanta já seu braço e vai dizendo: Senhor, eu necessito do teu Espírito Santo. Senhor, eu preciso do teu Santo Espírito nessa manhã. Batiza-me no teu Espírito. Vai, eu quero ouvir a tua boca orando. Deseja. Pede, meu irmão, pede, minha irmã. Você está num acampamento de oração. E acampamento de oração é para rezar. Não é para outra coisa, é para rezar, é para suplicar aos céus. E se você quer experimentar já as primícias da alegria do céu, a hora é essa, chegou agora a hora. Recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. Senhor, batiza o teu povo no Espírito. Senhor, batiza o teu povo no teu Espírito agora, Senhor. Nós necessitamos, porque nós estamos trilhando um caminho de santidade. E é nesse caminho de santidade, Senhor, que nós queremos nos arrepender dos nossos pecados para te receber. Nós queremos, Senhor, reconhecer as nossas faltas. Nós queremos, Senhor, suplicar que o teu Espírito venha nos santificando para gerar em nós a verdadeira alegria que nós buscamos. Erga os seus braços e fala de boca cheia: venha, Espírito Santo. Eu quero ouvir você. Pede, pede. Pede. Isso, pede. Venha Espírito, venha Espírito. Cantemos, cantemos para te ajudar a rezar. Cantemos. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Peça! Espírito, Espírito. Suplica o Espírito Santo, pede Ele. Espírito Santo de Deus, vem controlar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Se apresente ao Espírito Santo, vem controlar. Espírito, Espírito, Espírito Santo. Abre os seus braços, se apresente, se renda a Ele. Fala, vem controlar. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, Espírito Santo. Vem dirigir. Isso, o meu vai viver. rezando. Vai rezando, vai o meu falar. O meu pensar. O meu falar. O meu sentir. O meu sentir. O meu agir. O meu agora, agir. vem controlar todo o meu ser. Peraí, segura aí, segura aí. Erga os seus braços, se renda. Se renda, se renda. A hora é essa. Se renda. Olha o que é que você está cantando. Não é uma simples canção, é uma oração, é uma súplica. Veja o que você está pedindo a Deus. Vem controlar todo
todo o meu ser, porque nós sozinhos somos incapazes de nos governar. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Nós não podemos nos governar, nós precisamos do governo de Deus na nossa vida. E o governo de Deus na nossa vida é o Espírito Santo, é o amor do Pai derramado sobre nós, a pedido do Filho, pela intercessão da Virgem Maria. Então fala: vem controlar todo o meu ser. Canta, canta. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir e o meu agir. Espírito, peça. Espírito Santo de Deus, Espírito. Coloque a mão na sua cabeça. Ora no Espírito. Isso, solte a sua voz. Ora no Espírito. Só as vozes, só as vozes. Isso, cresce na oração, cresce. Isso, ora, 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 ora. Isso, vai orando, vai orando. Deixa o governo de Deus agora penetrar a tua alma. Deixa o Espírito Santo agora realizar o desejo de Deus, que é imprimir no teu coração o amor do Pai, que vai gerar verdadeira alegria, essa alegria que não passa. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração agora, banindo para longe a tristeza que mata. Cura, Espírito Santo, as insônias. Espírito Santo de Deus, a tristeza profunda. Toca no teu povo agora e libera, Espírito Santo, uma unção de alegria, uma unção de alegria, uma unção de paz, para que o teu povo possa cantar a Deus com alegria, cantar a Deus com alegria. E vai erguendo os teus braços bem alto e vai falando: obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te exalto. Eu te exalto. Eu te glorifico. Eu te glorifico. Eu rendo graças ao teu santo nome. Graças ao teu santo nome. Batiza-me na alegria, Senhor. Batiza-me na alegria. E como Senhor, expressão, como o sorriso é uma expressão de um coração alegre, sorria para essa pessoa que está do seu lado. Dá um abraço nela. Vista o hábito da canção nova, que é o sorriso. Vista o hábito da canção nova e sorria. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.